Opa, tudo bem? Então quer dizer que tem alguém aqui querendo aprender React, né? Pois é, mas não é nenhum tipo de React no YouTube não, como fazer vídeos de React. E sim, a gente vai aprender um pouco sobre desenvolvimento de software. Vamos começar a desenvolver com uma biblioteca chamada React.js. Beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai pegar os principais conceitos, coisas bem de iniciante mesmo, né? Então se você é uma pessoa avançada, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você está iniciando, você quer aprender um pouco, quer entrar nesse mundo de desenvolvimento de software, eu acho que você está no lugar certo. E se eu estiver, eu acho que vale a pena dar uma curtida aí para você falar, não, cara, realmente esse vídeo me ajudou. Se não, tudo bem. Vamos parar de enrolação, né? Vamos parar de conversar, porque se a gente for falar aqui, a gente vai ficar o dia todinho aqui e não vai sair do lugar. Vamos para o que interessa, vamos para o código. Vamos lá. Vamos começar aqui com essa tela aqui estranha, conhecida também como um terminal, beleza? Essa telinha aqui, eu estou no Linux, tá? E ela é conhecida como terminal. Nosso terminal é onde eu consigo manipular algumas coisas no meu próprio sistema operacional de forma por linha de comando, uma forma mais simples, né? Pode parecer um pouco complexa para algumas pessoas, mas é bem mais simples usar um terminal, beleza? Então eu estou usando aqui o Ubuntu, tá? Estou usando o Linux. Você pode estar usando o macOS, não vai fazer muita diferença. No Windows, eu confesso que eu não sei muito bem como é que ele tá ultimamente, né? Faz muito tempo que eu não uso o Windows para desenvolver, né? Só jogo, joguinho, algumas coisinhas assim, mas edição de vídeo também eu uso mais o Windows. Mas eu sei que o Windows ele tem um terminal dele lá, o CMD, e enfim, acho que não vai fazer tanta diferença agora para você no início, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou pegar o meu browser e vou escrever aqui um tal de Create React App, que é um cara responsável por instalar todas as nossas dependências do nosso projetinho. A gente vai criar uma casquinha, né? Criar um esqueleto do nosso projeto React. Então, utilizando esse Create React App, eu venho aqui, tem algumas informações sobre ele e tenho essa linha de comando aqui, que é exatamente o que a gente vai usar para criar o nosso projeto. Agora, eu preciso ter um tal do Node instalado na minha máquina. O Node e o NPM. Então, se eu vier aqui e Node.js e Node.js, eu posso instalar já o nosso Node por esse site aqui. E dê preferência sempre para o LTS, que é o mais estável, né? Então, se eu clicar aqui em download, ele já faz o download para minha máquina, tá? E você pode vir aqui em downloads também e escolher um outro sistema operacional caso você queira, beleza? Então, e já percebe aqui também que ele já vem com um tal do NPM. Esse NPM vai ser o nosso gerenciador. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a nossa fonte. Esse NPM aqui vai ser o nosso gerenciador de pacotes. Quando ser esses pacotes? Quando eu quiser instalar uma biblioteca específicazinha, sei lá, um chute aqui, um validador de CPF. Você consegue incluir um validador de CPF sem precisar desenvolver. Mas calma lá, não vá colocar a biblioteca para tudo, porque vai chegar um momento no seu projeto que se você tiver muita biblioteca, nossa senhora, eu tenho dó de quem vai mexer, mas tenha isso na consciência. Vou usar a biblioteca para coisas que realmente são bem necessárias, tá? Então, ele já fala aqui que já está incluído e vamos instalar, né? Normalmente, se você tiver no Windows, provavelmente essa instalação é até bem mais fácil, que é só clicar Next, Next, Next. Enfim, depois de instalado o nosso Node.js e o nosso NPM, nós já conseguimos executar esse comandinho aqui. Então, eu vou fechar aqui essa partezinha de baixo, já vou copiar esse código aqui, Ctrl C, e vou abrir aqui meu terminal. No meu terminal, eu vou entrar dentro de uma pasta Projects, que fui eu que criei, tá? Você pode criar uma pasta aí na sua máquina aí qualquer. Então, entrei aqui no Projects, vou aumentar um pouquinho aqui a nossa fonte para ficar mais legível. Então, beleza. Vou remover esse camarada aqui para não ficar, para deixar um foco maior aqui. E dentro de Projects, nós vamos colar aquele camarada. Então, paste. Beleza. E aqui
eu vou colocar aqui o nome do meu projeto. npx, aqui o nome do comando que eu quero, que é o Create React App, e simplesmente mandar rodar o camarada. Sei lá. Learn. E aí você percebe que ele vai começar uma instalação muito loucona aqui, né? Ele vai começar a instalar um monte de dependências aqui. Essas dependências elas são do nosso próprio Create React App. E enfim, é só esperar a instalação, a conclusão. Muito bem, vou dar uma passada aqui para ficar mais legível, né? Pois a minha cara aqui está atrapalhando. Aqui a gente tem alguns comandos que a gente já pode começar a brincar no nosso projetinho que a gente acabou de criar, tá? Então, eu tenho... O primeiro de todos vai ser esse camarada aqui, que eu preciso entrar dentro da minha pasta, então. cd learn. Beleza? E eu já posso dar um start nele. Então, como ele já diz aqui, ó, npm start. E eu tenho alguns outros comandos, né? Mas a princípio vamos usar o start, tá? Então, npm start. Muito bem. Assim que eu startei, ele já roda aqui no meu localhost 3000. Ele já roda a minha aplicação. E ele fala que eu já posso começar a brincar com o meu projeto. Vou abrir aqui novamente meu terminal. Percebe aqui que ele tem esse código aqui dizendo que o nosso projeto está sendo executado. Ele está executando o nosso projeto. Aqui ele está falando que foi compilado com sucesso. E os nossos endereços, né, onde eu consigo acessar, que ele me avisa também. Eu posso pegar esse endereço e jogar no meu navegador aqui em cima. Com ele rodando, eu vou criar uma nova abinha aqui no meu terminal. Vou dar um zoom aqui. Beleza. E vou chamar o meu code, né? O que é o code? É o Visual Code, uma IDE que eu costumo usar para desenvolver em front-end, tá? Usando JavaScript. O que seria esse code aqui? Vamos lá aqui, Visual Code Studio. É uma IDE desenvolvida pela Microsoft. Uma IDE bem leve, bem bacana. Você pode vir aqui no site deles, fazer o download e começar a brincar com seu código, tá? Você pode usar até o Notepad, o bloco de notas, o Notepad++. Muito tempo eu usava o Notepad++, eu não sei como é que tá hoje. Mas você pode usar qualquer tipo de editor de texto, tá? Desde que não seja o Word, eu acho que... Não sei nem se consegue, mas... Enfim. Depois dele instalado, vamos sair aqui dessa página. Vamos aqui no meu terminal. Depois que eu tiver instalado, ele já aceita esse comando chamado code. Code, ponto, e manda ver. Pronto, já percebe aqui que ele instalou o code e ele já apresentou para mim a estrutura do meu projeto. Vou aumentar um pouco aqui. Beleza. Pá. Show de bola. Beleza, então aqui está a estrutura do meu projeto. Eu vou abrir a SRC. Dentro de SRC a gente tem alguns arquivinhos aqui. Aqui são as pastas, tá? E aqui o SRC é onde a gente vai começar a desenvolver de fato. Todo o nosso código, o core do nosso código, que esse SRC chama Resources, né? Ou Sources. É o nosso core do nosso código mesmo. Tudo que a gente for desenvolver vai estar dentro dele. Tanto que nossos testes ele roda dentro desse SRC aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha app.css, que é a minha folha de estilo. Eu não tenho programação nela, em CSS especificamente, mas hoje em dia existem algumas tecnologias que você consegue programar dentro de CSS, usando, por exemplo, um Style Components. Eu consigo criar regras lá dentro. Mas isso não é assunto para esse vídeo, mas
mais profundo a gente vai tratar um pouco sobre eles. Mas esse aqui é o nosso CSS de fato, né? Nossa folha de estilos. Nosso CSS ele está sendo importado de app.js, beleza? Então aqui nós temos um logo de SVG, que é um arquivo de imagem, e daqui ele importa meu app.css. Aqui eu tenho HTML, certo? JSX na verdade, né? Mas aqui é assim, você vai bater de cara e vai falar, caramba, HTML misturado com JavaScript, isso faz sentido, isso presta? Cara, presta. Presta demais. Isso é bom demais. Isso aqui é bom demais. Porque faz todo sentido, né? Antigamente a galera fazia o data bind, né? Tipo, o que fazia no JavaScript ele passava para o HTML. O próprio Angular ele fazia isso, eu não sei como é que tá hoje, mas o Angular eu mexia no JavaScript e ele alterava no HTML. E, cara, o React chegou e falou, por que não coloca tudo, é tudo uma coisa só? Então, coloca tudo num lugar só e faz muito sentido. Às vezes, quando eu comecei a desenvolver o React, eu falei, cara, que maçaroca é essa? Mas minha cabeça explodiu depois que eu comecei a desenvolver de fato com o React. Então, beleza. Aqui nós temos o nosso HTML misturado com JavaScript. Temos um arquivinho de teste também aqui, onde ele te dá um exemplo de teste. Afinal, como a gente usou o Create React App, ele instalou várias bibliotecas, várias dependências. Tanto que uma delas é de teste. E para que servem esses testes? Para testar a sua aplicação. Você programa para testar o que você programou. Sacou? Parece ser um pouco estranho isso, mas isso ajuda muito na manutenção de código do seu projeto. Cara, tem, sei lá, 10 pessoas trabalhando no seu projeto. Essas 10 pessoas tem júniors, tem sêniors, tem um refactoring muito grande que precisa ser feito nesse seu projeto. Como é que você vai garantir a integridade daquela alteração que você fez? Porque às vezes você fala, não, essa linha de código aqui tá ruim, eu vou excluir ela. Só que, e quando você exclui e o sistema roda, beleza. Você fala, cara, não deu nada, vou commitar, beleza. Se o teste estiver bem feito, ele vai pegar aquele ali e vai falar, cara, quebrou aqui, ó. Você pode não ter visto, mas quebrou em um lugar totalmente diferente. Então os testes servem para garantir essa integridade do seu sistema, beleza? Então aqui ele me dá um testezinho bem simples, né? Você percebe aqui que ele verifica se tem um Learn React, né? Ele pega o elemento que tem o Learn em React e vê se ele está no documento, ou seja, vê se ele existe. Se por algum momento eu vier aqui no meu app e remover um Learn, onde é que tem um... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um Learn React. Se eu remover isso aqui e colocar batata, o meu teste ele vai dar errado, porque ele vai procurar... Ele vai procurar por Learn React e não vai encontrar. Então, ele vai quebrar esse teste. Então, mais ou menos isso aqui, como é que funcionam os testes aqui. E tem também como der um teste de snapshot, né? Onde ele tira a foto do seu HTML e do estilo também. E ele avisa, por exemplo, sei lá, se você alterar uma classe que era de um jeito e agora não é mais, ou se por algum motivo você excluiu no código, mas era para aquela classe que tá lá no seu CSS, alguma coisa assim, ele vai bater e vai falar, cara, isso aqui tá errado, é isso aqui mesmo? Você quer atualizar essas fotos ou não? Você quer corrigir, né? Muitas pessoas não dão muito valor para o snapshot, mas ele é uma boa ferramenta, tem que ser usada de forma correta, mas eu acho que deve ser usada assim. Beleza, passamos para o nosso app e aqui temos o index.css, onde ele colocou todo o meu CSS mais global, né? Onde eu tenho o meu body, que é a minha tag principal. Ele zera a margem dela, ele seta algumas fontes aqui, ele deixa o estilo da fonte, né, um pouco mais melhor de se ver, tipo smooth, né? E temos aqui também o code, né? Enfim, isso aqui é CSS puro, né? Não tem muito o que explicar. Aqui no index eu importo aquele CSS que eu acabei de ver, tá vendo? Se eu não importar, ele não vai visualizar. Eu importo o meu app também, que foi o camarada que a gente viu aqui em cima,
E ele manda aqui, manda bala no meu React, no meu app aqui. Ele vem aqui, ó, ele vê o Export Default e com esse Export Default ele pega aqui, joga aqui dentro do meu render do React DOM e já renderiza em algum lugar do meu documento que tem um ID chamado root. Opa, que tem um ID chamado root. Esse camarada aqui. E onde está esse ID aqui? Ó, você percebe que aqui ele tem dois parâmetros, tá? Ele tem, no render ele tem dois parâmetros. Ele tem o JSX, né? Os nossos componentes em React e tem esse camarada aqui que ele faz o link exatamente do nosso componente, dos nossos componentes, do core do nosso componente do React para um elemento do HTML. E onde fica esse root? Fica exatamente aqui em public, uma dessas pastas, né? Public, deixa eu fechar essa daqui, e index. Aqui dentro a gente tem algumas informações, né, do nosso Create React App. Ele fala aqui, por exemplo, se não tiver, se o JavaScript da pessoa tiver desabilitado, ele manda essa mensagem aqui falando que precisa ser habilitado, o JavaScript não consegue rodar. E tem aqui o nosso div com root, tá vendo? Esse camarada tá aqui. Se eu tirar esse camarada daqui ou renomear de qualquer forma, ele não vai conseguir encontrar e não vai conseguir injetar o nosso projeto React dentro do nosso HTML, beleza? Ele fala algumas coisas também aqui, algumas informações de cada tag que ele especificou aqui. Ele tem também algumas variáveis, posso dizer assim, né, para ele conseguir encontrar onde é que está minha public URL, por exemplo, favicon, mas enfim, isso aqui a gente não vai ver neste vídeo. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos a logo, né, que é a que está sendo apresentada lá, girando lá, onde a gente compilou. E basicamente isso. Isso aqui a gente nem vai mexer basicamente, tá? Isso aqui são coisas meio que pré-configuradas do nosso Create React App. Com isso, já vamos fazer logo de cara aqui. Vamos entrar aqui dentro desse app, né? Dentro desse app, o que a gente pode começar a desenvolver aqui? Vamos fazer uma coisa simples, que a gente vai usar bastante, sei lá, se a gente vai usar algumas coisas, algumas funções especiais do React, que é um formulário, tá? Eu vou criar um formulário aqui, como se eu estivesse criando em HTML mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o meu Chrome novamente. Eu vou remover esse header aqui todo, tá? Então, um Ctrl Shift Delete aqui eu já removo toda a linha. E posso colocar aqui, sei lá, Lorem Y, só pra gente ver como é que vai ficar. Aqui, percebe aqui que ele tá reclamando aqui que tá sendo, eu tô importando um logo, mas ele não tá sendo usado. Eu posso dar o meu Ctrl Shift Delete aqui novamente e remover essa linha. E o meu app.css. Vou salvar esse arquivo aqui. Virei aqui no meu app.js. E beleza. Aqui eu vou remover tudo também, tá? Então, removido. Percebe aqui que ele já alinhou aqui para a direita tudo bonitinho. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Aqui eu vou criar um input, tá? Type text name search, beleza? Vou também criar aqui um value que vai ser uma string e placeholder que será um procurar, 3 pontinhos. Vou dar um Ctrl Shift aqui, não adiantou. Vou diminuir um pouco, vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Temos aqui nosso input, tá? Vou salvar aqui. Percebe que automaticamente ele já deu uma atualizada na minha página e aqui ele já tem o meu input. Acho que a gente pode brincar um pouquinho com CSS, vamos fazer isso. Então, vamos criar aqui um button, beleza?
e vou escrever aqui um procurar. Pô, tô esquecendo de alguma coisa aqui? Tô, uma coisa muito importante, que é o meu formulário, né? E a gente precisa saber um pouco de HTML. Na verdade, a gente precisa saber bastante de HTML e de CSS para ser um bom front-ender, tá? Muitas pessoas entram no mundo do front-end, mas não gostam de mexer com CSS. Isso é muito ruim, porque você acaba tendo que usar, sei lá, eu vejo que pessoas usam muitas classes de várias bibliotecas, como Bootstrap, alguma coisa assim. Fica aquele código horroroso, cheio de classe, quando a pessoa poderia desenvolver com CSS, ó, um tapa. Mas não faz porque não tem conhecimento e às vezes não gosta de CSS. Eu acho muito importante ter o background de CSS, tá? Então, salvei aqui. Dentro aqui do meu, eu tenho uma classe, né? A classe chamada app. Eu vou colocar esse app minúsculo. Salvei. Vamos aqui uma classe app, tá? E essa classe, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu vou colocar ele centralizado. Então vamos aqui em app. Vamos colocar um with sem vh, tá? Opa. With sem vh, type sem desculpa, vw e vh. Beleza? O que que isso vai fazer? Vai fazer com que esse componente aqui ele tenha 100% da minha largura, 100% da minha altura, referente ao meu display, tá? Ao meu view aqui, que representa um view. Eu posso colocar um background para a gente ver que mudou alguma coisa. Vou colocar aqui um. Opa. Vou alterar aqui, vou colocar um azulinho aqui. Salvei. Um azul bem tímido aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Massa, agora a gente consegue ver um pouquinho melhor. Vou também aqui no meu form. A gente tem um input. No meu app. Input. Type. Text. Vou colocar um widget de 100%. Vou colocar aqui também um box sizing, border box. Salvei. Beleza, já está aqui. Eu tenho um form aqui, eu posso utilizar um pouco do meu form. Então venho aqui, width, sei lá, 380 pixels. Beleza. Percebe que aqui ele ficou 380 pixels. Eu quero que ele se alinhe aqui ao centro. Então, vamos aqui no meu display flex, align items center e o justify content center. Ou seja, alinhe na horizontal e na vertical. Beleza, ele está aqui centralizado agora, né? Eu vou só colocar um text align center aqui para ficar todos os elementos alinhadinhos aqui também. Esse meu input eu quero uma margenzinha de um REM, que é basicamente 16 pixels, né? Dependendo do qual, se você não redefiniu isso lá no seu arquivo root de CSS, tá? Então ele vai ser sempre esse é um tipo de unidade de medida que a galera usa mais, né? Atualmente, antigamente se usava muito pixel, mas hoje em dia as pessoas eles têm usado bastante o REM ou o EM apenas. O R é de root. Só que eles não são iguais, são parecidos, mas não são iguais. Vamos aqui então utilizar um pouquinho mais, vou colocar um padding aqui de 6 pixels no meu input de texto. Vou colocar um border radius 0.5 rem. Opa, olha, tá vendo o costume? Eu tenho um pluginzinho aqui que me ajuda
a converter pixels para REM. Usando o Alt Z aqui eu consigo fazer essa conversão. Posso vir aqui no meu Visual Code mesmo, onde tem, deixa eu ver, aqui, Extensions. Temos aqui, vamos ver. Eu já passei por ele e não vi. Aqui, PX2REM. E esse plugin já me ajuda aí. Então, vou colocar também uma border de 1 pixels sólida. Opa, faltou uma ponto e vírgula aqui. E aí eu vou copiar essa cor que eu já tinha colocado antes. E não vou deixar a mesma cor, senão ela não vai ficar visível, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de cor nela aqui, ó. Mas eu quero puxar a mesma cor que tá aqui do background. Beleza, já deu uma estilizada aqui meio diferente, né? Vou aqui dar uma estilizada também no meu botão, tá? Porque mexer com CSS, se for mexer com front-end e não deixar o negocinho ajeitadinho também, não tem graça, né? Vamos aqui no meu procurar. Vou remover esse camarada aqui. Vou colocar aqui o meu button. Eu copiei aqui para nada, né? Só poderia ter colocado um app.button e já resolvia, mas tudo bem. Vamos aqui colocar o meu border. Eu quero um border radius também do mesmo. Então vamos aqui. Eu quero resetar a aparência dele. Eu quero que ele tenha uma aparência feita por mim, né? Não feita pelo browser, que a que tá aqui é específica do browser. Então, appearance none. Eu quero um border none também. Eu quero um background color. Aí sim, eu vou pegar a mesma cor aqui de referência que eu tenho. Aqui. Vou colocar ela mais viva. Beleza. Vou colocar um padding aqui também. Talvez de 4 pixels. Que é a mesma coisa que 0,25. 0,25 REM. Vamos fazer a conversão para ver. Opa, acertei. Então, salvei. Ó, já ficou feio. Vamos melhorar isso. Ó, padding. Vou colocar aqui também para os lados. Esse aqui eu coloquei para todos os, tanto para cima quanto para baixo, para direita e esquerda. Agora eu vou setar só para cima esse aqui e para os lados eu vou querer 10 pixels ou 0,625. Salvei, olha, já deu uma puxada. Eu vou colocar aqui 0,5. Beleza, já deu uma engordadinha melhor. Gostei mais. Vou colocar também um text, uma cor no texto de branco mesmo, tá? Então, aqui, procurar. Eu acho que já tá bom, né? Não vamos também pensar muito em CSS, porque vamos focar mais agora no React. Beleza, a gente já tem um camarada aí que é um formuláriozinho simples, né? Uma coisa que a gente vai usar bastante quando a gente estiver desenvolvendo em React. Então, o que eu preciso aqui? Preciso digitar. Percebeu? Estou tentando digitar aqui, ele não faz nada, porque o meu estado ele tá como uma string vazia aqui e simplesmente uma string vazia. O que eu preciso? Eu preciso alterar o estado da minha string vazia. Toda vez que eu digitar, eu quero que ele atualize o meu input de texto, tá? Eu tenho um evento aqui no meu input que ele se chama onChange. Então venho aqui, onChange, e eu preciso passar por parâmetro uma função para ele, né? E como é que seria essa função? Eu vou usar aqui uma arrow function, tá? Para fazer isso. Vou fechar ela aqui. Beleza, eu já tenho uma função aberta aqui. Dá um Ctrl Shift I aqui para formatar o meu texto, meu código. Essa função aqui, ela me envia um parâmetro. Esse parâmetro é o evento do meu onChange, tá? Então, se eu vier aqui, ó, posso colocar EVT, event, enfim. Posso renomear para qualquer coisa aqui.
e eu recebo um evento aqui como parâmetro. Aqui, ó, React change event do input element. E o que esse camarada faz para mim? Eu quero pegar o valor que eu digitei. Quando eu clicar, por exemplo, na letra I, eu quero que ele me retorne o I. Se eu clicar na letra O, eu quero que ele me retorne o I e o O junto. Então, event, copiar aqui, event.currentTarget.value. Dessa forma aqui eu consigo pegar as letras que eu estou digitando no meu formulário. Se eu vier aqui, inspecionar elemento, subir aqui, vou limpar aqui, Vamos consolar, vamos dar um console nesse camarada e ver o que acontece, o que ele me mostra no meu console aqui. Salvei e se eu clicar no A, percebe que ele me printou o A aqui. Não sei se eu consigo dar um print, consigo, bacana. Se eu colocar um B, percebe que ele me retornou o B. Ele está me retornando só a tecla que eu digito. Para que ele me retorne tudo, ele precisa ter tudo. Como ele não tem nada digitado aqui, ele só me retorna a primeira letra que eu digitar. É um pouco confuso, vai melhorar um pouco agora, quando a gente importar nossa função mágica responsável pelos estados do React. Venho aqui no meu const, vou destrinchar aqui um array, vou igual use state. Percebe aqui que no meu Visual Code ele já me deu aqui uma dica do que eu já poderia importar. Então eu vou clicar aqui no meu use state. Percebe aqui em cima que ele importou para mim um use state da biblioteca React. E eu posso colocar aqui search e set search. Beleza? Vou colocar aqui, eu quero que esse estado ele tenha, o primeiro valor dele seja uma string vazia, tá? Vou pegar o meu estado, vou colocar no meu velho, beleza? Então toda vez que o meu estado for alterado, ele vai replicar no meu input. E eu vou pegar o meu set search e vou alterar aqui. Não, na verdade eu vou copiar e colar. Não vai adiantar de nada porque o que tiver no console vai ser o que está aqui. Então, set search, beleza? E você pode até me perguntar, cara, que sintaxe louca é essa aqui? Eu abro um array, aí eu pego igual uma função, como assim? Isso aqui é do ES6, tá? Não é do React especificamente. E seria basicamente se eu fizesse aqui um state. Beleza? Isso aqui a gente consegue entender bem, né? É uma função que eu recebo o retorno dessa função, eu já passo para minha const, se chama state. Aqui eu consigo entender. E aqui eu venho aqui no meu state 0, que é a minha posição 0 do meu array. E aqui eu posso colocar 1, que é a posição 1 do meu array. Ou seja, esse useState ele me retorna um array onde o primeiro elemento é o meu estado, que é uma string, e o meu segundo elemento é uma função React, responsável por despachar essa alteração no meu estado. Só que para não precisar colocar aqui 0 e 1, fica bem mais feio, né? Eu posso vir aqui simplesmente e colocar aqui o meu search e o meu set search, beleza? Então, copiei aqui, vou voltar aqui para as variáveis que já estavam antes, aqui também, e salvando o camarada, beleza? Agora, conforme eu digitar, aí sim ele deve me preencher corretamente o meu texto aqui, né? Porque toda vez que eu digitar, eu estou setando o meu estado e o meu estado está sendo replicado no meu valor aqui. Então, vamos colocar aqui Mr. Caricate. Ó, já viu que eu não tive problema nenhum ao digitar. Tudo que eu estou digitando, ele está refletindo. Isso, bom demais, né? Agora, quando eu clicar em procurar, eu quero que ele
você percebe aqui que ele me dá um reload na página, né? Ó, cliquei em procurar, ele deu um reload na página. Não quero que isso aconteça, porque por se tratar de uma single page application, a partir do momento que eu der um reload, ele vai recarregar todo o meu código. Eu não quero que ele recarregue de fato todo o meu JavaScript. Eu quero que ele altere simplesmente o ponto que eu queria alterar, mesmo, de fato, no meu código em si. Então, o que eu faço? Aqui no meu form, eu tenho um evento chamado onSubmit, que é exatamente o evento do quando eu cliquei aqui. Eu vou até colocar aqui um type submit, beleza? Quando eu clico no procurar, ele dispara um evento no onSubmit e esse evento, por padrão, ele recarrega a minha página. Se você perceber aqui em cima, ele até criou aqui o meu interrogação search igual. Isso aqui é um método get do meu HTTP, tá? É o padrão do meu formulário fazer isso. Só que eu não quero que ele faça isso. Eu quero simplesmente, a partir do momento que eu der um procurar, ele vai procurar por debaixo dos panos e vai resolver para mim. Vai colocar um carregando na tela, que seja, mas ele não vai atualizar a minha página. Eu não quero que ele faça isso. Então, aqui eu recebo uma função também. Vou fechar essa função aqui. Eu recebo também um evento, event, tá? E o meu event, ponto. Prevent default, ou seja, eu quero que ele previna o comportamento padrão dele, que é exatamente dar um reload na página. Então, vou dar um Ctrl Shift aqui para ele reformatar o meu código, vou salvar. E a partir do momento que eu escrever aqui o Mr. Caricat e der um procurar, percebe que ele continua aqui, ele não alterou minha URL, ou seja, agora sim o meu comportamento padrão tá ok. E quando ele clicar em procurar, ou se ele der um enter aqui no meu formulário, ele vai entrar aqui no meu onSubmit e vai fazer o que ele precisa fazer. Por exemplo, chamar uma API específica, né? Eu posso aqui vir aqui e falar pet. Eu quero fazer uma busca na search com eu quase não uso fetch, então vamos ver aqui o body, quero um body, e aí o body eu vou querer colocar um search só apenas, beleza. Aqui eu poderia chamar, por exemplo, uma API no meu back-end que envia o meu search, na verdade o texto especificamente que eu quero, né? Porque esse search aqui é exatamente esse aqui, ele vai enviar o que eu digitei no corpo da minha requisição. Beleza? Então, a gente pode usar também, ao invés de usar algumas bibliotecas, por exemplo, depende muito do seu uso, tá? Depende muito do caso, do tipo do seu projeto, mas, por exemplo, um Redux Form. Para fazer algo assim, tipo, bem simples, você não precisaria disso, de um Redux Form, né? Basicamente, você só precisaria, sei lá, de uma newsletter de um hot site, por exemplo, né? Então, um negocinho simples desse aqui já resolveria, né? Você não precisa encher de bibliotecas o seu projeto. Então, beleza. A gente já pegou um pouco da malícia de como funciona o meu estado, né? E vamos supor, a partir do momento que eu dei um procurar, eu quero que o meu texto aqui ele seja limpo, né? Eu quero limpar o meu texto. Então, vamos supor aqui que ele fez um search lá, né? E eu quero que ele limpe. Então, set search e string vazia. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, né? Mas só que essa qualquer coisa me refletiria aqui dentro do meu texto. Só que eu não quero isso, eu quero só que ele limpe, né? Então, salvei. Vou atualizar aqui minha página. Ó, voltou zerada. Mr. Caricat. E se eu clicar em procurar, ele procuraria aqui, por exemplo, e já usava e já limparia o meu campo de texto. Tem um outro camaradinha também que se chama o Use Effect, que a gente usa mais ou menos da seguinte forma. Use Effect. Eu vou pegar aqui a primeira opção que ele me gerou aqui, ele já importou aqui automaticamente. E esse Use Effect, ele recebe primeiramente uma função, tá? E o segundo
o segundo parâmetro do useEffect são as dependências que eu quero passar. Por enquanto eu não quero passar nenhuma dependência. Então, aqui, se eu colocar um console log e colocar um enter aqui, vai ser no momento que eu montar aquele componente, ele vai entrar nesse useEffect. Então, salvei ele, percebe aqui que ele já deu um enter. E conforme eu vou alterando qualquer coisa aqui na minha página, ele não se altera, porque ele é responsável simplesmente por entrar pela primeira vez no meu componente, né? Quando eu entrar a primeira vez no meu componente, ele vai executar esse camarada. E assim que eu desmontar esse componente, ou seja, vamos supor que eu esteja montando vários componentes e aí eu posso, sei lá, excluir um componente da minha tela, sei lá, uma notificaçãozinha apareceu lá e eu posso excluir essa notificação. Eu tenho um evento também que eu posso enxergar esse desmonte do meu componente, que é usando da seguinte forma: eu preciso retornar, né, uma função do meu useEffect. Ou seja, aqui é o mount, onde ele monta o meu componente, e aqui é o meu unmount, onde eu desmonto o meu componente. Beleza? Basicamente, em orientação a objeto é bem similar ao construct e ao destruct, né? Enfim, salvei aqui e pronto. Percebe aqui esse enter aqui. Ah não, esse enter aqui foi o console passado. Beleza. O console antigo. Beleza, bacana. E a gente percebeu aqui que quando eu digitava aqui, ele não mudava aqui, né? O meu console daqui de dentro. Mas se eu jogar uma dependência aqui, que é um estado, toda vez que eu alterar esse estado, ele vai entrar no meu useEffect. Eu salvei, beleza? Vou limpar aqui esses camaradas. E ó, percebe que toda vez que eu entrei agora, ele me printa um console aqui. Vou limpar novamente e vou aqui no meu estado. Salvei. Beleza. O mount, que ele desmontou o meu componente e já criou aqui o meu. Se eu alterar, se eu, sei lá, excluir, entrou. E às vezes ocorre muito problema da gente definir search e ler e definir ao mesmo tempo dentro do useEffect. Eu vou apagar esse camarada aqui para não ficar tão ruim a leitura. Se eu fizer isso aqui e sempre alterar o meu search, ele vai entrar em loop infinito, porque ele vê que foi alterado na dependência e entra aqui no useEffect. E aqui ele altera. E aí ele vê que foi alterado e entra novamente. Aí ele altera. Enfim, aí fica nesse laço que não acaba. Então tem que tomar cuidado aqui com o useEffect. Tem que saber o que está fazendo, tá? Já vi muitos projetos com useEffect muito grande. Isso não tá legal. Não é legal. Não é uma boa prática você usar um useEffect tão grande assim. Então, beleza, pegamos um pouquinho da base do nosso useEffect, tá? Eu vou também aproveitar aqui, eu achei um sitezinho que eu nunca usei, que é esse camarada aqui. Mas antes disso, eu vou criar aqui um array específico, items, uma rede de usuários, vai. Name, Jack Daniels, quem sabe, com ID 1, beleza? Vou criar vários aqui. Criar IDs diferentes, um para cada. 6, 7. Jack, John, o John aqui, Maria, Annie,
sei lá, Peter, Oliver e Mr. Caricato, né? Beleza, temos um array aqui. Vou copiar esse array. Aqui eu consigo gerar um JSON. Create. Fala que é inválido, tudo bem. Já que é inválido, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que deve ser por causa das aspas, não sei. Opa. Home and... Ô, desgrama. Vou colocar aqui. Vamos ver se é por causa das aspas ou se é porque ele não aceita um array. Beleza, então eu tinha que colocar tudo aspas mesmo. Vou copiar esse URL aqui que ele me passou. Vou executar ela aqui. Ó, beleza, ele criou uma APIzinha fake para mim, né? Aqui nesse mock.io. Então, dessa forma, quando eu, sei lá, se eu pesquisar qualquer coisa aqui, eu quero que ele chame essa API para mim lá dessa URL que eu acabei de copiar. Então, eu venho aqui no meu submit, tá? Eu vou usar aqui o meu fetch, vou colar este camarada aqui. Como eu não tenho body, eu vou remover, tá? Porque é só um mock. Beleza. E vou usar o meu async await. Para que serve esse camarada? Basicamente antigamente não, a gente ainda existe isso. Quando a gente trabalha com promise, a gente tem uma função chamada then e outra função chamada catch. Ou seja, quando dá tudo certo na execução do meu fetch, da minha chamada API, ele entra no then. E se der algum problema, ele vai entrar no catch da seguinte forma: fetch, tá? Eu posso vir aqui ponto then, e aí eu pego os dados que eu quero, data, e aí faço todo o tratamento do meu data. Se houver um erro catch, aí ele pega o erro lá e faz o tratamento. E eu esqueci de um também que tem um finally, que é entrando no then ou no catch, ele vai entrar no finally. Então tem um finally aqui. Só que para não usar o then, aí coloca aqui, tem um negócio chamado callback hell, se eu não me engano, que quando você tem várias promises e uma depende da outra, ele fica encadeado, né? Vamos ver aqui, callback hell. Callback. Ó. Promise. Olha, bem parecido com isso daqui. Ó. Onde fica um negócio, uma escadinha, um dentro do outro, porque um método depende do outro método, depende do outro método, depende do outro método. Para evitar isso, a gente usa o nosso async, o nosso await. Então, vou remover esse camarada aqui, ponto e vírgula no final. Const data await e beleza. E aqui eu vou dar um console log no meu data, só para ver o que ele está me retornando. Salvei. Vou limpar aqui meu console também. Vem aqui, Caricato. Ele está dando um log aqui por causa desse log. Enfim, vou ignorá-lo por enquanto e vou clicar em procurar. Ó, sentiu lag?
Ele deu um lagzinho, mas bateu lá. Percebe aqui que ele me retornou um response, tá? E esse response, ele me retornou um body, cadê? Ok, tudo mais. Type course. Cadê o data? Preciso do data neste momento. Vamos aqui dentro do network, que foi o que é responsável por todas as chamadas que nossa aplicação tem. E essa última aqui, ó, percebe que ele me retorna. Eu tô com a cabeça aqui bem na frente. Minha fotinha aqui, ó, tá bem aqui na frente, mas enfim, ó. Aqui, pronto. Aqui a gente consegue ver. Na minha última chamada eu tenho aqui já o meu objeto JSON, tá? E aqui os meus headers, com todas as informações dos meus headers. Tudo bonitinho. Pelo jeito eu só preciso chamar o meu data aqui, né? Interessante que ele não vem aqui. Vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar um data e salvei, limpando, vamos aqui clicar em procurar, ele vem undefined. Quando eu não uso muito fetch, vamos dar uma googlada aqui e ver como é que ele se comporta. Ó, ele tem um response, que é o padrão que ele vem. No caso, esse data aqui seria o response. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Mas pra ficar mais fácil de entender aqui. Response, Aqui ele usa um blob, mas eu não sei se é o blob que eu queria aqui, provavelmente. Response. Text plain. Por padrão ele não deve vir como JSON, né? JSON com content type. Vamos ver se não. Ok, ele tem um ponto JSON aqui, ó. Response.json. Ah, o JSON vem do body. Vamos ver. Opa, na verdade é response. Aqui, ó. Ele tem tudo que a gente precisa. Vamos ver se é o JSON. Salvei. Vou clicar em procurar. Ok. Ele veio como uma promise aqui. Talvez seja o nosso ponto body. Ponto. Não. Ele dá o blob, né, que a gente viu lá. Text status. O await aqui. Ok. Vamos ver se a gente vai precisar definir o header do nosso aqui, ó, do nosso camarada aqui. Procurar por JSON, headers, index of JSON. Response.json. Ok. Ou seja, const data response.json. Aqui eu tenho uma await, não é isso? Ele retornou uma promise? É, uma promise. Então, save. Vou fazer o teste novamente. Massa. Ó, percebe aqui que a gente conseguiu pegar os dados que a gente estava querendo. O que acontece? Eu chamei o JSON aqui, .json diretamente, né? Dentro desse console. Só que o .json ele retorna uma promise ainda. Além da promise aqui do fetch, eu preciso da promise do meu JSON. Ou seja, ele ia entrar naquele problema do callback hell que a gente tinha comentado antes. Porque eu iria precisar esperar essa promise, depois dentro do then, aí eu precisaria esperar essa outra promise, para depois dentro
para colocar dentro do próprio JSON. Aí você pega os dados, não, usando o await, bem mais simples aqui, né? Então, const data, novamente, colocar o meu await novamente, e só para desencargo de consciência eu vou tentar executar novamente aqui esse camarada. Vou limpar meu console, procurar, beleza, já me caiu aqui o meu JSON já usando a API REST. Só que o que eu quero? Eu quero que assim que eu entrar nessa página, ele execute essa API para mim, beleza? E conforme eu for digitando, brincando na tela, eu quero que ela sempre fique lá e não fique sendo chamada diretamente várias vezes, porque é algo que eu quero uma vez só. E eu usaria como? No meu construtor lá, no meu construtor do meu componente. Então eu posso pegar aqui este camarada, vou jogar aqui dentro. Aqui, tá? Vou excluir esse camarada aqui, tá? Só pra gente não bagunçar aqui. Vou pegar o meu dar aqui JSON aqui também. Vou remover todos esses textos que tem aqui, esses códigos, e vou colocar aqui o meu JSON do await. O que está acontecendo aqui? Aqui ele vai me dar um erro, ele vai falar que ele precisa de um async. Porque lembra daqui, ó, aqui na nossa função a gente precisou usar o async para usar o await. A gente só consegue usar o await dessa forma. Só que se eu chegar aqui e colocar um async, async, você já percebe aqui que ele me pintou aqui de amarelo, ele já vai reclamar. Ele fala que o useEffect ele não pode ser uma promise. Então, e ele já me sugere aqui, por isso que é bom ter uma ideia bacana, tá? Se eu usar o Notepad++, às vezes você não vai conseguir ver erros que uma biblioteca pode te falar. Então, ele já te dá as informações de como você deveria fazer neste caso. Ele pediu para eu criar uma função dentro do meu useEffect que seja async, e aí sim usar o await dentro dessa minha função e depois executar ela, que é o que a gente vai fazer aqui. Copiei, vou pegar esses dados aqui e vou colar dentro dessa função aqui. O async aqui eu vou remover e dar um Ctrl Shift I para ele formatar o meu código. Percebe que ele já não me gera mais o problema e beleza. Eu consigo agora executar esse código aqui. Eu vou dar um console log aqui no meu data. Vou excluir esse comentário aqui também, esse outro que eu não quero. Salvei. E quando eu montar esse componente, eu quero que ele chame essa API. Só que quando eu for digitar e tudo mais, eu não quero que ele mexa na API. Só na hora de montar. Então, atualizei. Percebe que ele já me retornou aqui os dados, tá? Já me retornou os dados aqui bonitinho. E se eu tivesse, por exemplo, aqui o meu search como dependência. Vem aqui, vou jogar meu search aqui na dependência. Salvei. E percebe só. Ó, atualizei, ele... Beleza, tá correto. Ele entrou no meu componente, montou meu componente e já pegou os dados. Se eu digitar, chamou minha API de novo. Digitei, chamei minha API de novo. Ou seja, isso é muito ruim para o back-end se você ficar chamando desordenadamente, né? Então, eu vou remover esse cara aqui de como dependência. Existe uma parada bem legal que se chama closures, que é do JavaScript mesmo, não é do React em si. Só que eu acho que fica bem mais bacana do que isso aqui. O que é? É você criar uma função, um escopo de função e já executar o escopo da função que você acabou de criar. É parecido com o que o cara fez aqui, porém, da seguinte forma, eu não atribuo ela um nome nem nada do tipo. Eu posso até atribuir um nome se eu quiser, mas eu venho aqui em function, crio uma função, beleza? E executo ela logo em seguida. Posso copiar esse meu código aqui, jogar aqui dentro. Esse aqui eu posso remover, pique, pique. E aqui eu posso usar o meu async. Async. Beleza. Salvei.
e atualizei minha página, beleza, funcionou da mesma forma, da mesma forma esperada. Eu acho mais bonito assim, eu acho, e mostra também que uma pessoa consegue brincar com a closure nas horas certas, que esse exemplo aqui é bem específico de uma hora certa de usar uma closure. Então, perfeito. Agora eu quero montar o nome dos meus usuários aqui debaixo da minha lista aqui de procurar. Então, eu venho aqui no meu const, eu posso pegar o meu users, beleza? Set users, ele vai ser um estado, use state, beleza? Que vai ter um array vazio, tá? Então, aqui debaixo da minha lista, eu vou criar aqui debaixo do meu formulário eu vou criar uma lista com minha tag UL, e dentro da UL nós temos uma estrutura chamada, uma tag chamada LI, seguindo essa semântica, tá? UL, LI. Vou pegar o meu users, que é um array, então users.map, eu quero fazer um laço. O map é um laço que ele vai passar por cada um desses elementos e vai retornar esses elementos para mim. Então, item. E eu vou fazer um laço retornando a minha LI, meu elemento LI. E o meu elemento LI tem o quê? Ele tem aqui dentro, vamos expandir aqui. Ele tem esses objetos aqui, ó. Cada vez que eu entrar nesse laço, ele vai entrar neste elemento, neste, depois nesse, depois nesse, depois nesse. Ele tem um ID e tem um name. Então, se eu colocar um item.name, ele vai criar uma lista para mim com o nome dos usuários listados. Eu vou salvar este arquivo e perceba que não vai acontecer nada. Pois bem, não aconteceu nada por quê? Porque o meu users ele está como um array vazio. Ele simplesmente é um array vazio. Eu não defini nenhum valor, nenhum estado para minha lista. Como é que eu faço para definir esse estado? Vamos aqui no retorno. Ó, já percebe até aqui, ó, que ele está com esse pontilhado amarelo aqui falando, cara, você não está usando isso aqui em lugar nenhum. E eu vou usar agora, que é dentro do meu useEffect. Então, venho aqui e data. Porque eu quero popular esse meu estado com estes elementos aqui. Ó. Estes elementos que eu quero popular. Então, beleza. A partir do momento que eu carregar essa página, agora sim eu quero que ele me liste todos os camaradas aqui. Ele vai me dar um warning aqui, um aviso de que tem algo errado. E a gente vai ver o que é isso agora. Beleza. Primeira coisa, você já percebe que ele criou a minha lista aqui. Segunda coisa, você já viu o meu warning aqui. Você percebe que ele criou um warning falando que ele precisa ter uma chave única para cada elemento desse array. Tá? Primeiro eu vou aqui no meu... HTML, criar uma div vazia aqui dentro. Colocar todos esses elementos aqui dentro só para ele ficar aqui debaixo, tá? Então, vamos resolver esse problema aqui. Porque o próprio React ele gerencia, quando eu estou usando uma lista, ele se gerencia por uma chave. E essa chave tem que ser única. A partir do momento que essa lista aqui tiver, sei lá, um xizinho para remover, eu posso gerar um bug se eu não informar para o React qual é a chave daquele elemento que eu estou criando no meu mapa. Geralmente, a maioria das vezes, na verdade 100%, eu não me recordo nenhuma vez aqui no React que ele vai me dar esse erro que não seja de mapa, de array. Um array que está sendo renderizado no meu React. Então, aqui eu preciso falar que todo principal elemento do meu array aqui, o primeiro filho do meu mapa, ele tem que ter um atributo chamado key, e essa chave ela tem que ser única.
Então, qual é a minha chave única desse objeto aqui? É o meu item.id. E quem é item.id? Lembra que a gente criou o ID dentro deste camarada aqui, que aqui a gente tem um ID. O ID ele é único para cada um desses objetos aqui, ó. Então, se eu salvar, percebe que ele não me dá o erro mais novamente. Eu vou atualizar a tela aqui para a gente rever, ó, e percebe que ele não me retorna mais aquele erro, aquele warning na verdade de ID. Muitos erros também acontecem quando a gente usa um index para que esse index seja a própria chave. Vai ter momentos específicos que a gente não vai ter jeito, a gente vai ter que gerar esse ID via index mesmo. Mas evite ao máximo possível fazer isso, porque isso pode gerar um bug usando o próprio índice, o índice do array. Então, esse index aqui, só para informar, esse index ele vem do próprio map, tá? O map do meu array, do meu JavaScript em si. Mas mais para frente eu vou fazer alguns vídeos falando exatamente sobre essas funções de array, que são, cara, mais ou menos a chave do React é você poder trabalhar com arrays. Você sabendo map, reducer, sabendo filter, find e tudo mais, você consegue tirar de letra, porque no final das contas a apresentação é sempre array, né? Sempre listas e tudo mais. Então, a gente conseguiu passar por algum desses pontos, tá? Por algum desses hooks. A gente pode também usar um hook que é o nosso callback, tá? Já pedi para ele listar aqui para mim o callback, que é quando eu quero criar funções, mas só que funções que o meu React consiga entender. Que pode existir momentos que o meu React ele entre em loop infinito porque ele não consegue gerenciar as dependências de alguma função específica que eu passar por parâmetro, por exemplo. Temos vários tipos de hooks, mas os mais, pode-se dizer assim, os mais famosos, os que a gente precisa saber mesmo de fato, é use effect, use state, use callback, use context. A gente tem como usar contextos no React sem precisar de utilizar o use context, mas você pode usar com ele. O use reducer também, ele veio meio para substituir o Redux. Então, para quem trabalha com Redux, já pode começar quando você criar um novo projeto, você já pode aplicar o seu use reducer sem precisar importar aquele estado global da aplicação. Que o Redux é basicamente quando sua aplicação ele tem um estado global. Então, o que seria esse estado global? É exatamente esse estado aqui que a gente tem aqui, vamos supor, só que para toda a nossa aplicação. Toda a nossa aplicação consegue enxergar esse estado. Não sei, mas a gente usa muito o window, por exemplo, aqui do próprio JavaScript, né? O window, ponto, pronto. Aí a gente tem um monte de função, um monte de variáveis aqui dentro. E esse aqui poderia ser considerado tipo um estado global do meu window. Tipo, tudo que está no meu window está registrado lá. O window não é um estado global da minha tela. Mas o que eu quero dizer é que é algo que está acessível para toda aplicação. Onde eu posso pegar uma variável global e executar em alguma coisa que eu precise. Então o Redux ele funciona da seguinte forma. E esse use reducer é para substituir meio que isso. E eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Acho que a gente aprendeu bastante coisa, bastante conceito também, né? Mas no futuro a gente vai trabalhar um pouco mais com array. Vamos trabalhar um pouco mais com styled components, que é aquela lógica que eu tinha comentado com vocês do CSS. Quando a gente consegue colocar lógica dentro do CSS, mudar o tema de escuro para claro, sem muita preocupação, sabe? Só usando variáveis de cores e tudo mais. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários. E se você chegou até aqui no final, escreve abacate com tomate no comentário aí, que eu vou saber que você chegou até o final. E aí,
eu vou ficar muito feliz. Só isso. Porque eu não tenho muita coisa a oferecer, a não ser conhecimento. Como já diria ET Bilu, busque conhecimento. Até a próxima, galera. Valeu e se inscreva no canal.